Então, veja, vamos fazer mais umas... Continuar aqui exemplos de inequação do segundo. Mas essa da Mackenzie aqui, essa terceira. A desigualdade x2 menos duas vezes m mais 2 mais m mais 2 é verificada para todo o real, é verificada para todo número real x e somente si. Deixa eu anotar aqui. Então, você tem a desigualdade x2 menos duas vezes m mais 2 x mais m mais 2. Aí ele diz, isso aqui é verdade. Então, o que está se afirmando aqui? Que toda essa expressão aqui é positiva, certo? Toda essa função aqui vai ser positiva, maior que zero, para qualquer valor de x, ou para todo valor de x. Ou seja, vou voltar aqui. Ou seja, o gráfico dela, novamente, é daquele jeito. Então, é positiva, ó, positiva para qualquer valor de x. Certo? Para qualquer valor de x. Então, dá para ver aí ou está pequeno? Tá legível, dá para visualizar ou está pequeno? Peraí que o meu tá carregando. O meu também. O meu tá... Tipo, tá meio embaçadinho. Não sei, acho que deve ser minha internet. O meu também tá embaçado. Ah, tá. Obrigada. Ô, professor, aperta na tela de onde tá sendo gravado esse papel para ver se ele foca. Nada. Espera aí, deixa eu tentar aqui fazer. Espera aí. Fica assim mesmo. Não dá para ver não, é? E agora? Eu tô enxergando. Assim, tá um pouco escuro, mas dá pra enxergar. Então vamos lá. Então, se o gráfico ele é positivo para qualquer valor de x, significa que ele não tem raiz. Então, o delta é menor que zero. Então, para delta menor que zero, você tem B2 menos 4AC menor que zero. O B é menos 2M mais menos 4. Então, menos 2M mais 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é M mais 2. Isso tudo tem que ser menor que zero. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4M, aí fica, menos 2 ao quadrado é 4, né? Aí fica 4.
m mais 2 ao quadrado. M mais 2 ao quadrado. Menos 4m menos 8 maior que zero. 4 vezes produto notável, M2 mais duplo produto, 4m, mais quadrado do segundo, 4, e repete, menos 4m, menos 8, maior, né? Que é menor que zero. Menor que zero. 4m2 4m2 mais 16m mais 4 vezes 4, 16, menos 4m menos 8, menor que zero. 4m2, 16 menos 4, 12, 16 menos 8, 8, menor que zero. Simplifica tudo por 4, m2 mais 3m menos 2, menor que zero. Você tem uma equação de segundo grau, m1, m2. M1 será é, a soma é menos 3 e o produto menos 2. B ao quadrado. O delta aqui vai dar 0, vai dar 1. B ao quadrado vai dar 9. Menos 9 mais 8 dá 17. Tive algum problema aqui. Vamos lá. B ao quadrado, 4. Menos 4 vezes A vezes C. Menos 4m, menos 8. 4, m2 mais 4m mais 4. Deixa eu ver só o negócio aqui. Ficar menos 2m, menos 2. Tá certo. Ficar quadrado primeiro, quadrado segundo. Dezesseis menos 4 menos 8. 16 menos 4, 12. 16 menos 8. Ah, tá aqui. 16 menos 8 é mais 8. 16 menos 8 é 8. Eu botei menos 8. Quando dividiu, daria 2. Aí sim. A soma é menos 3 e o produto é 2. Menos 1 e menos 2. Menos 2 e menos 1. Menos 1 menos 2 é menos 3 e somado e multiplicado menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. Para quem não conseguir fazer de testa, delta aqui vai ser 1. B ao quadrado, 9 menos 8, 1. Certo? Aí você continua.
Então, para quais valores de m essa função é positiva? Se o m for menos 2 ou menos 1. Certo? Perguntas? Então, Nenhuma. novamente, uma mistura de questão de delta com a outra. Então, o intervalo aqui, né, entre menos 2 e menos 1. Aqui tem uma desigualdade, né? Delta maior que menos 2 e menor que menos 1. Pronto, então, no geral, pessoal, inequações são isso aí. Você trata com variações e com as desigualdades, certo? O resto vocês fazem mais questões não fazem nas questões do livro. Então, vejam, vamos agora entrar em aplicações de equação de segundo grau para você resolver inequação produto e inequação quociente. Então, se você tiver uma função racional, onde o denominador e o numerador são expressões, e você queira resolver uma fração que ao mesmo tempo é uma inequação, certo? Então vamos lá. Existe uma regra para resolver inequações produto quociente, que é fazendo o que a gente fez anteriormente, só que para todas as equações que tiverem aí. Então, por exemplo, vamos começar pelo produto. Então, definimos uma equação produto tais como, por exemplo, se eu tiver essa função vezes essa, e tudo tem que ser maior que zero. Então, qual é o resultado? Aí, ou você abre tudinho aqui, nesse caso vai ficar um x ao cubo, não tem como fazer, ou em coisas assim. Aí é feiosa. Se você multiplicar isso aqui, se você igualar isso aqui a zero, você tem uma equação, mas você está tratando de inequações. Então, como fazer? Então, vou pegar este exemplo aqui. x2 menos 4x menos 5 multiplicado por menos x2 mais 8x menos 15. Isso tudo tem que ser maior ou igual a zero. Então, para quais valores de x, essa brincadeira aqui será positivo não nulo. Então, deixa eu fechar aqui. Então, vejam. Você observa, como é que você faz? Você observa, essa aqui é chamada de inequação produto, certo? É uma inequação produto. Por que produto? Porque é uma inequação, resultado do produto de duas equações. Então, primeira coisa, você observa, você enxerga cada um dos fatores como uma equação. Então, eu vou chamar essa primeira aqui de f de x, e essa segunda eu vou chamar de g de x. Tá bom? Então, você tem uma função f vezes uma função g, tem que ser maior ou igual a zero o produto entre elas. Aí, o que é que você faz? Você analisa a variação do sinal de cada uma. Então, se você for observar o sinal de f, o que é que está acontecendo em f? Você tem f. Aí, tudo que a gente fez, você faz novamente para cada uma. F é do segundo grau, então é uma parábola com cavidade para cima e suas raízes são quais? Aí você procura saber as raízes, para você fazer os sinais, né? As raízes aqui são quem? A soma é 4, o produto é menos 5, vai ficar 5 e menos 1. Então, você observa as raízes para saber a variação. Então, menos 1 e 5. Ou seja, entre menos 1 e 5 ela é negativa e passando ela é positiva. Ou seja, você colocando isso aqui em termos de gráfico, né? Se você analisar a tabela verdade, vou fazer aquela como uma caixinha, fx, você tem
é 1, menos 1, 5. Atrás de menos 1, positivo. Entre menos 1 e 5, negativo. E acima de 5, e acima de 5, positivo. A mesma coisa se faz agora com G. Quem é G? Menos x2 mais 8x menos 15. Aí você, com cavidade voltada para baixo, tem raiz, vamos ver suas raízes. A soma tem que ser quem? Menos B, menos 8 sobre menos 8, a soma tem que ser 8 e o produto 15. Então, x1 mais x2 tem que ser 8 e x1 vezes x2 tem que ser 15. Quais são dois números que somado é 8 e multiplicado dá 15? Não vai dar números inteiros, né? Dá 5 e 3. x1 igual a 5, x2 igual a 3, ou vice-versa. Então, aqui dá 3 e 5. Então, entre 3 e 5, positivo, maior ou menor que 3 ou maior que 5, negativo. Então, você tem aqui G sendo. Aí você, onde é que está 3? 3 está na frente de menos 1, né? Então, 3 e 5. Entre 3 e 5 é positivo e atrás negativo. E acima de 5, negativo. Então, há aqui alguma dúvida, você pega cada uma das equações, observa como funções distintas e analisa a variação de sinal para cada uma separadamente. Feito isto, você expressa os intervalos, os intervalos de sinal para cada uma. Intervalos de sinais para cada uma. Para F, neste exemplo, obtemos que entre 1 e 5, valores de x entre menos 1 e 5, a função vai ficar negativa, e abaixo de menos 1 e acima de 5, positiva. E para g, entre 3 e 5, valores de x, o intervalo entre 3 e 5, ela é positiva, e acima de 5 e menores e abaixo de 3, negativa. E agora você faz a chamada tabela verdade. O que é a tabela verdade? A operação que você tem aqui, neste caso, uma multiplicação. Então, você tem a função f, aqui você tem a função fx, você tem a função f, e você expressa ela, então você vai ficar aqui menos 1, 3 e 5, são os números que você tem, né? 3 e 5. Então, na função f, entre menos 1 e 5, sempre é negativo, certo? Acima de 5, positivo, abaixo de 1, positivo. Na função g, você coloca a mesma coisa. Quem são as raízes de g? 3 e 5. Então, bota aqui 3, 5, e coloco 1 também, no caso menos 1, que também está. Então, o que é que na função g você tem? Entre 3 e 5, positivo. Então, aqui positivo, negativo, e abaixo de 3, negativo. Então, entre menos 1 e 3, e abaixo de menos 1 também continua sendo. Aqui alguma dúvida? E agora você faz a terceira, a primeira linha da tabela verdade é a função separada, e a última é a operação que você quer. Qual é a operação que a questão o exemplo está me pedindo? O produto. Então, é o produto de F por G. Aí você faz o produto dos intervalos. Então, entre menos 1, 3 e 5. O que significa? Se você pegar
o produto. Você está fazendo agora o produto dos intervalos, ou seja, números entre 3 e 5 na função f não vai ficar negativo, números entre 3 e 5 na função g não vai ficar positivo. Então, se eu multiplicar o resultado, certo? Da imagem, sei lá, pegar 4 aqui, 4 na função g vai dar um número negativo, positivo. E 4 na função f vai dar um número negativo, positivo e negativo. Quando eu multiplicar os dois em termos de sinal, vai dar quanto? Menos com mais, sinais diferentes menos, sinais diferentes menos, sinais iguais mais e sinais diferentes menos. Então, você está tratando aqui não valores numéricos, mas produtos de sinais, porque está tratando de intervalos. Ou seja, a função produto deste exemplo, você tem que o produto de FG entre menos 1 e 3 vai ser positivo, entre 3 e 5, acima de 3, negativo, e abaixo de menos 1, negativo. Ou seja, o produto de FG só será, aí aqui há a questão agora, positivo, maior ou igual a zero, positivo, em que intervalo? Aí você vai para a tabela verdade. Na tabela nos deu o intervalo positivo correspondendo a menos 1 e 3. Então, solução, x pertence aos reais, está ok? X é maior ou igual, a menos 1 e menor ou igual a 3. Bruno, e se aqui fosse menor ou igual a zero? Se o intervalo aqui fosse menor ou igual a zero, aí seria esse intervalo maior ou igual a 3 ou menor ou igual a menos 1. Perguntas? Então, Não. Então, voltando, você pega, aqui no caso você tem uma inequação, que é uma desigualdade, produto, que é um produto de duas equações. Observa cada equação separada como você classifica uma F, G, H, qualquer coisa, e faz a variação de sinal de cada uma. Como é uma equação de segundo grau, uma parábola, equação de segundo grau também parábola, poderia ser reta, Bruno? Poderia ser reta. Aí você faz a variação de sinal de cada uma e constrói essa chamada tabela verdade. A tabela verdade, você expressa a variação de sinal para uma, a variação de sinal para outra, e a terceira, que é o que você quer, é a operação, nesse caso um produto. Você faz o produto de cada uma, e quando você chega na tabela final, você vai para o que a questão está pedindo. Se é um intervalo positivo, positivo. Se fosse negativo, vamos para outro exemplo. Vou fazer outro exemplo aqui para vocês, para se acostumar o primeiro, para não se assustarem. Então, aqui, ó, ele pega faz a tabela de um, a tabela do outro, entre 3 e 5, e constrói a tabela verdade. Tá? A tabela verdade, certa variação de um e da outra. Uma quociente agora. Uma quociente agora. R2, você tem x2 menos 5x mais 6 dividido por menos x2 mais 25 tem que ser maior ou igual a zero. Vamos lá. Então, primeiro, aqui em nossa f é a função de cima. F é igual a x2 menos 5x mais 6 e a g é a de baixo, menos x2 mais 25. Tem alguma restrição para essa de cima? Nenhum. Eu posso ter qualquer valor de x real. Só que a de baixo não. Como é um quociente, essa de baixo tem que ser diferente de zero, né? Para menos x2 mais 25, diferente de zero. Então, x2 tem que ser diferente de 25. Então, a restrição para de baixo, ou seja, ela não tem domínio, né? O domínio dela é o real, exceto diferente de mais ou menos 5. Ou seja, em mais ou menos 5 ela não está definida. Porque quando for mais ou menos 5, o denominador vai ficar zero, não indefinido. Certo? Ela não é definida para mais ou menos 5. A função f.
Então, feito isto, nós agora vamos fazer a tabela verdade para cada uma. Então, na função f, nós já somos acostumados. Com parábola, né? Quem é a raiz? Parábola voltada para cima, com cavidade para cima. Quem são as... Tem raiz? Aí vamos ver se tem raiz, né? Se é positiva ou negativa. A raiz é 3 e 2. 3 mais 2, 5. 3 vezes 2, 6. Veja que você tem na habilidade de fazer a equação segundo grau de cabeça quando é 1, facilita bastante. Então, aqui, 3 e 2, 2 e 3. Então, entre 3 e 2, negativo, acima, positivo. Então, a tabela verdade de F. Aí vamos para G. Para G, nós temos menos x2 mais 25. Negativa, com cavidade para baixo. Quais são as raízes? 5 e 2. Menos 5 menos 5 e 5, né? São as raízes. Só que aberta aqui, ó. Menos 5 e 5. Positivo, negativo e negativo. Então, a nossa tabela verdade. Tabela. Nós temos F, que é... Quais são? Aí você coloca todas as raízes nos 3. Então, as raízes são 2, 3, menos 5, 2, 3 e 5. Então, nós temos aqui menos 5, fica aberto. Não, em F ela está definida, né? Em F está definida, menos 5. Então, menos 5. Mas como é aberta na outra, você tem que botar aberta também. Menos 5, 2, 3 e 5. Fechado no 2, fechado no 3 e aberta no 5 e no menos 5. Então, vamos lá. Na função f, ela só é negativa entre 2 e 3. E positiva no resto. Positiva no resto. Bruno, não aparece a raiz, mas veja, a raiz 5 e menos 5 na x, mas aí você coloca, porque você não sabe que menos 5 está atrás de 2, então atrás de 2 é positivo, então inclui também atrás de menos 5. E aqui também, acima de 5. Certo? Mas, assim, precisamente menos 5 você bota definido aqui, só para você não se confundir. Função g, menos 5 e 5 na função f é definido, tem que ser assim mesmo. Na função g, aí você já faz o contrário. Mesma coisa, menos 5, aí na função g não é definida no 5, é definida no 2, é definida no 3, e não é definida no 5. Só é positiva entre 5, entre menos 5 e 5, ou seja, positiva aqui, positiva aqui, positiva aqui. 2 e 3 está entre menos 5 e 5, e negativa no resto. E agora você quer criar a operação, divisão. Então, a função f dividido pela função g, agora é a operação de divisão, que fica a mesma coisa com a multiplicação, né? Divisão de sinais diferentes, menos 5. Aí na divisão tem essa restrição. 2, 3 e 5. Então na divisão, abaixo de menos 5, divisão, mais com menos, menos. Divisão, sinais diferentes, menos. Ou seja, entre 5 e 2, na divisão de f por g, na divisão de f por g no intervalo de f entre 2 e 3, dividido pelo intervalo de g de 2 a 3, o sinal fica negativo, o resultado da divisão. Mais e menos. Então, o resultado de do sinal dos intervalos de divisão de f por g fica dessa forma. Aí qual é a resposta? Você vai, ele quer o positivo. Então, qual é o intervalo que é onde se apresenta a divisão sendo positiva? Aqui e aqui. Então, solução, esses dois intervalos. X pertence ao zero. Como é que eu escrevo isso, Bruno? Você coloca x maior que menos 5, maior que aberto, menor igual a 2, união, bota união aqui, né? União com x maior
igual a 3 menor que 5. Você tem uma união de dois intervalos. Então, repetindo, na quociente você observa cada uma das funções, analisa a variação do sinal de cada uma e constrói a tabela verdade. Bruno, como é que eu coloco essa? Já colocou aqui 2 e 3 direto, que são as raízes da função f. Se você não consegue fazer de cabeça, aí você vai, faz o delta, faz braço, descobre a raiz de f. Depois descobre a raiz de g. A diferença dessa para o produto é que na divisão, quando você tem na equação de divisão, quociente, na verdade, na equação quociente, você tem que fazer a restrição do domínio de g, do denominador. Por quê? Porque aí você vai observar qual dos intervalos tem que ser aberto ou fechado, em qual valor ela não é definida, certo? Então, a divisão não é definida onde? Em menos 5 e definida em 5. Por isso que no intervalo você não bota igual. Tá bom? Perguntas? Ó, ficou a tela agora expandiu, não foi? Perguntas? Nenhuma. Pronto, então vamos para outra. Então, veja, essa inequação aqui, vamos ver se... Opa. Ó, de novo, ó, as raízes de f. Aí veja como ele faz as raízes de f. Então, por isso que eu estimulo vocês. Tentem fazer o mais fácil, que você consiga já 3 e 2 aqui, ó, faz de cabeça. Se não, infelizmente, vai ter que fazer todo o processo para descobrir as raízes. Aí, ó, toda essa parte para variação de sinal em f. Então, esse gráfico é o de f. O f se comporta assim. A tabela vai dar. Agora vai para g. A mesma coisa. Tá? Aí não é definido em menos 5 e 5. Junta a tabela nos dois. Vejam aqui ó, o intervalo, como ele coloca aberto em 1, aberto em menos 5 e aberto em 5, que é a restrição no denominador. Então aqui, ó, união, né? União dos intervalos x maior que menos 5, menor ou igual a 2, união com maior ou igual a 3, menor que 5. Para fechar, fazer essa aqui. Para fechar esse intervalo aqui, dá tempo para fazer isso. Será que dá? Dá tempo 3 minutos. Eu vou fechar a sala e vou abrir novamente para a gente continuar. Cadê? A gente fecha e volta.